Terapira de volta, eu, Fernanda Lima, e a dupla maravilha Fefe e Camila, do She Talks, essa plataforma incrível que já vem há muito tempo falando sobre tudo isso que a gente está falando. Agora a gente só resolveu bagunçar o She Talks me botando no meio. O que a gente vai falar hoje? Repetição de padrões. Coisas que a gente repete e nem sabe por que repete. Pois é. Tem esse videozinho fofinho no Instagram e esse fala sobre repetições de padrão. Dê uma olhada no vídeo que vocês vão entender. Por que quando você frita salsichas na frigideira, você sempre corta as pontas? Não sei, é algo que minha mãe sempre fazia. Mamãe, por que sempre que você frita salsichas na frigideira, você sempre corta as pontas? Não sei, é algo que sua avó sempre fazia. Vovó, por que sempre que você frita salsichas na frigideira, você sempre corta as pontas? Não sei, é algo que a sua bisavó sempre fazia. Bisavó, por que sempre que você frita salsichas na frigideira, você sempre corta as pontas? O quê? Vocês ainda não compraram uma frigideira maior? Vocês, que padrões vocês costumam repetir sem se questionar? Que vocês já descobriram assim, putz, mas por que eu faço isso e nunca parei pra pensar? Pra mim, foi o cabelo. Pintar o cabelo. Não pintar. Não pintar. Você quebrou, na verdade. Não, eu só fui perceber que eu repetia sem pensar quando eu parei. Eu tenho cabelo branco desde 20 e poucos anos. Então, crescia a raiz, eu pintava. Crescia, tipo, não tinha automático. outra... automático, não tinha outra opção. Repetia o que eu via, eu repetia o que eu via à minha volta. Pintava o cabelo branco era coisa de desleixada, de velha, não existia essa possibilidade. E aí eu acho que eu só percebi quando eu decidi experimentar e parar de pintar. Que foi vendo uma mulher que eu admirava muito experimentando. Quando eu vi ela, eu falei, existe essa alternativa também, eu posso fazer isso também. Porque até então era uma coisa que não existia espaço. Mas tu não acha também que o grisalho fica bem em algumas mulheres e em outras não? Ou é o padrão mesmo que a gente está acostumado? Eu acho que é uma questão de padrão. Porque para mim, no começo, foi muito difícil. Eu me olhava no espelho com aquela raiz desse tamanho branca, eu tava com o cabelo comprido na época, e eu falava, cara, isso tá feio, pra que eu tô fazendo isso? Sim, com esse aspecto isso tá me envelhecendo, A gente não é ensinada a ver beleza em algumas coisas, aí você vai aumentando você vai dando novos significados, você vai aumentando o teu lastro ali, né? E quanto mais isso vai se democratizando, mais você consegue ver a beleza. E eu posso amanhã querer pintar. Mas é que o problema não é pintar, o problema é essa escravidão de 15 em 15 dias a mulher, se ela não tiver pintada, sabe? É o que eu vejo por aí, assim, né? Mas acho que essa é uma repetição de padrão que hoje está mais democrática, sem né? Sem dúvida. Devagarinho, né? Mas tá indo. Mas pra mim foi isso. E vocês? O que vocês repetem que vocês nem percebem? Levar o casaquinho, o filho leva o casaquinho. É uma que eu repito muito, nem sei porquê. Pode estar um sol, né? Saara. Mas acho o filho ótimo. Leva o casaquinho. Acho prudente. Sai dessa chuva que pode pegar uma pneumonia. Não. Gente, a chuva vem chuva com vírus. Maravilhosa. É uma loucura. Então, mas eu repito, eu deixo, mas eu inclusive, sai, né? Sai. Vem à mente. Mas sabe um que é forte? Foi quase para mim, uma terapia, uma análise mesmo, que me veio uma repetição de padrão, que eu falei assim, não tô acreditando. Eu, por muitos e muitos e muitos e muitos anos, eu não me permiti ser feliz num relacionamento porque minha mãe não era. Acabou o programa, gente. Desculpa. Pesou. Nós vamos cair nesse buraco, não vamos voltar mais. Foda-se agora. Sim, mas claro, né? A gente repete loucura, tudo, por né? que não repetiria? O físico e os psicológicos. E você? Um dia a minha filha falou assim, porque, por exemplo, chega domingo, 7 da noite, eu vou ficando um pouco nervosa. E eu vou ficando nervosa porque eu tenho minha questão, assim, que eu acho que todo mundo tem que se arrumar logo, se organizar logo, para dormir bastante, para acordar bem. Mas aí é que tem uma coisa que vem junto, que é um certo mau humorzinho. E aí um dia minha filha falou assim, a mamãe de noite, ela sempre fica de mau humor. Cara, quando ela falou aquilo, assim, aquilo entrou em mim e eu fiz assim, ó... sabe quando você... Fui lá atrás.
E a minha mãe, que era uma mulher muito alegre, muito pra fora, muito sorridente, de noite ela ficava de mau humor. Não sei porquê, não sei se era por causa disso, ou não sei se ela tava puta com meu pai, né? Mil questões podem ser, meu pai chegava do trabalho sempre tarde e tal, mas de noite era uma hora que a minha mãe virava um pouquinho o astral, assim. Então, cara, você vê que... Ou vai ver que aquela coisa que a gente não se dá conta hoje, mas a mãe não tinha ajuda, ela de filhos, né? Chega a noite, ela quer que todo mundo vá pra cama, precisa de 5 minutos para respirar. Mas é que essa repetição que a gente tá falando é uma repetição inconsciente, Exato. né? A gente não sabe porque a gente repete alguma coisa que não tem nem a mesma relação com o que tinha no passado, né? Mas uma coisa que eu tento muito é quebrar com os padrões da minha avó e da minha mãe. Tudo que elas falavam muito, quando eu, sabe, eu tento segurar porque eu vejo que é uma repetição. Por exemplo, o básico, você não é todo mundo. Isso eu não falo para as crianças, por mais que eu queira, porque é boa a frase, né? Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. E uma coisa que minha avó sempre falava, assim, que eu detesto é: mas o que os vizinhos vão pensar? Cara, isso é um limitador, né? Primeiro que o vizinho pode ser um cuzão, né? O que o vizinho vai pensar, né? E é engraçado, porque tudo tinha essa frase, o que os vizinhos vão pensar. E isso marcou muito a minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito pra frente, pra fora, como eu tava falando, ela ela se reprimia porque o que os vizinhos vão pensar. E os vizinhos aí representam... Claro, a Mundo, sociedade, né? A O que os outros vão sociedade, pensar, né? Quanta coisa a gente faz porque tem que fazer, né? Ou porque o que vão pensar, né? Essa coisa assim também, por exemplo, isso nunca teve na minha família assim, mas tem que passar o Natal, tem que passar o Réveillon junto com... Isso na minha casa nunca foi uma regra assim, e eu vejo que muita gente até hoje é preso nisso, né? O que importa se é o 24, o 26, o 28? O que importa? O que importa é estar junto e estar inteiro, né? Uma data determinada pelo sistema. Tava querendo voltar na minha mãe e na minha avó de repetição. Mas a minha mãe foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Então ela foi uma mulher que cortou ali um padrão de repetição da família de várias gerações. Durante muito cedo eu convivi com não tem que. Você conviveu com o contrário, você conviveu com eu quero que, eu também queria ter que. Eu acho que, né? Isso também me faz repetir algumas coisas, né? Não pintar o cabelo, talvez tenha, porque eu tenha passado por uma mãe que falava não tem que talvez eu tenha também, sem perceber, ser uma pessoa que pintou por muito tempo. Sabe? E que agora fala, não tem o quê, né? Não sei, isso me ocorreu agora, foi bem análise mesmo. Bom, e também se a gente for pensar todos os machismos, né? Pois é, todas as violências que se repetem, né? Talvez que a mulher repete mais padrões do que o homem, porque ela não podia frequentar a escola, ela não tinha trabalho fora para trocar, então ela tinha que aceitar mais coisas. Não automático. Tipo, aulas de boas maneiras, aulas de costura, ela não ia, né? Ela não tinha essa troca. Fala baixo, seja servil. Quer ver uma coisa? Compareça com seu marido, senão ele pega fora. Exatamente. Isso era uma frase, né, de antigamente. Que a gente ainda vive estuprada praticamente. Que a gente ainda vive para desconstruir ela, né? Não, outra coisa, quantas pessoas não batem nos seus filhos porque sobreviveram à violência que sofreram? Quantas vezes a gente não... Agora a gente não ouve mais as pessoas falarem, mas fazem. A gente vai responder essas perguntas, que assim a gente abana e o que é não a gente para. Vestido de noiva tem que ser claro. De noiva com casamento. A mulher vai casar. Eu acho. Eu acho também. Homem tem que tomar a iniciativa no relacionamento? Sou eu, gente, que sou careta. Nossa, muito. Sirvo todo mundo antes de me servir. Puta que pariu, perdi, gabaritei. Quem trai uma vez, trai sempre. 3 iludidas. Chinelo virado para baixo, a mãe morre. Gente, vocês podem comentar. Muito feio mulher que senta de perna aberta. Quando entra na menor. Ih, fudeu. Mulheres cuidam melhor dos pais.
A vida acaba quando entra na menor. Quando entra na... Acaba e aí depois a gente vai vivendo de aparelhos, mas acaba, muda de vida, entendeu? Chuva pode dar pneumonia. Que ignorante. Tem profissão que é melhor para mulher. Nossa, eu não vou só de propósito, mesmo achando que sim. Vai! Peraí, deixa eu pensar aqui. Tem profissão que é melhor para homem. Cortar o cabelo sempre faz crescer mais rápido. Isso eu acho que é um fato, né? Não é? É estranho o homem que não trabalha fora. O homem que está em casa trabalhando, cuidando da filha, cuidando da família, cuidando da marmita, papapá, eu não acho estranho. O homem que está em casa vagabundeando, coçando o saco enquanto a mulher está trabalhando, é estranho, estranhíssimo, péssimo. Quem ama, perdoa. Perdoa, mas pode perdoar e ir embora, né? É, exato. Eu não acho que o amor tá acima de tudo. Não dá pra dizer que o amor não é perdoa incondicional. tudo. é. Não. Então, não. Um pouco de ciúme é sempre bom. Que pariu. Pouquinho, gente. Vocês não aprenderam isso? Posso nem imaginar você com outra e falar, ai, não imagino minha bem. Entendeu? Gente, vocês não são assim. Não, mas assim, Mas isso é pega fetiche. Você pega na mão e fala assim, você é minha. Não. Não. Ai, gente, sério? Não? Não. Ai, gente. Vocês são héteros? Mas isso não é ciúme. Na verdade, a gente, sou eu que tô tendo um Vocês caso são- com ela. Vocês são muito inteligentes, gente. Eu entendo tudo, mas... Sabe o que acontece? Essa vaquinha, quando desliga a câmera, ela fica falando só merda, só bagacerice, totalmente disruptiva. E quando liga a câmera, fica fazendo essa Eu santa sou do sincera, vocês maluco. querem sinceridade, A gente eu é sou sincera. quase uma... Só merda. Ai, ai, ai. Ai, gente, eu sei que o Se meu as leque câmeras que vissem a tá... verdade. Não, eu problema. acho que tem aí uma mãe de família dos anos 70 que vive aí Sim, eu ainda. não quero, eu brigo com ela todos os dias. Mas eu reconheço que ela existe, Não, ela entende? tá aí. E eu não ajo da maneira como a dona de casa dos anos 70. Não, Mas tá aqui na minha cabeça. sim. Entendeu? Então eu vou lá e falo, não, isso não. E faço exatamente o oposto. Esse tema é perfeito pra ti, né? É assim, ó. Eu adoraria ser dona de casa. Pena que ninguém passou uma casa pro meu nome. Você viu as Threadwives? Threadwife. As Isso é mulheres uma... mulherzinhas? Isso é muito sério. problema E o nosso. pessoal tá achando bonitinho. Não, isso é sério. Isso tá E começando assim, não bobinho. é porque a gente tem um discurso mais progressista, mais pra frente, que a gente é contra fazer o pão com Claro que fermentação não. lenta, que a gente é contra arrumar uma mesa linda, babá. Mas esse movimentinho aí, Threadwives, é uma coisa muito séria. Procure saber. Eu acho Porque mesmo tem uma também. diferença entre você fazer porque você quer, porque você tem uma generosidade, porque naquele momento você quer cuidar, com uma obrigação. Acho que a ou diferença uma- é essa, né? A não ter Com escolha. uma padronização de que é assim que a mulher deve ser. Exatamente. Exato. Isso é uma loucura. Parou com essa palhaçada, né? Parou. Pode fazer todas as perguntas de novo que eu quero. Vamos tentar? Não, foi ótimo.